sermão que nós vamos pregar agora, irmãos, faz parte do livro que nós estamos escrevendo. Estamos escrevendo um livro com o título Princípios. Princípios, hábitos, costumes e tradições. E um dos capítulos deste livro tem como título Revelação Progressiva. Revelação progressiva. Aqueles que não entendem o princípio da revelação progressiva podem rotular a revelação progressiva como heresia. Você não pode aceitar toda a nova luz que surge por aí. E você também não pode rejeitar a revelação progressiva de Deus. Precisa de discernimento para você entender o que é fogo estranho e o que é revelação progressiva da verdade. Um dos princípios bíblicos mais importantes é o de que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Aleluia por isso. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Se não fosse assim, todos nós estaríamos perdidos, porque todos nós vivemos em algum tempo da nossa vida em tempos de ignorância. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 17, verso 30 e 31. Atos 17, verso 30 e 31. Diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça de julgar o mundo por meio do varão. Deus vai julgar o mundo por meio de Jesus, o varão que destinou, e disso deu certeza, a todos ressuscitando dos mortos. Em outras palavras, Deus nos julga pela luz que nós temos, não pela luz que os outros têm. Você não vai ser julgado pela luz que eu tenho. O nosso querido irmão católico não vai ser julgado pela luz que o adventista tem. O nosso irmão budista não vai ser julgado pela luz que os cristãos têm. Se ele não recebeu a luz, Deus não cobra. Deus não cobra nada que ele não deu antes. É assim que eu acredito e é assim que funciona. Deus primeiro dá, para depois cobrar. O padrão de vida, o estilo de vida do povo de Deus, nos dias de Moisés, há 3.500 anos atrás, não serve para mim e não serve para você. Por quê? Nós não vivemos no tempo de Moisés. Nós vivemos a poucos passos da volta de Jesus. E não se admite que a última geração na face da terra queira viver como o povo viveu no tempo de Moisés, no Monte Sinai. Naquele tempo comia-se muita carne, bebia-se muito vinho, tinha-se muitas mulheres, muitas esposas, o divórcio corria solto por qualquer motivo. Lembram-se que o divórcio era por qualquer motivo? A pessoa chegava: eu não gostei dela, troca, devolvia. Por isso que Jesus dizia, naquele tempo, lá os fariseus perguntaram para Jesus, e os próprios discípulos perguntaram: e por que Moisés permitiu que a gente desse carta de divórcio por qualquer motivo? Por causa da dureza dos vossos corações. A lei que imperava no tempo de Moisés era o olho por olho e dente por dente. Você quer viver pela lei do olho por olho e dente por dente? Mas essa lei imperava naquele tempo. Mas a revelação de Deus é progressiva. O povo de Israel, ao sair da escravidão egípcia, eles vieram da escravidão egípcia cheios de hábitos errados, cultura pagã, por 430 anos no Egito. Deus teve que instruí-los em cada detalhe da vida, da higiene pessoal. Deus teve que dar instruções porque eles não sabiam. Os 10 mandamentos, quando foram escritos em 2 tábuas de pedra pelo dedo de Deus, entregues para Moisés no Monte Sinai, já foi, queridos, um grande avanço na revelação divina, porque eles no Egito não estavam guardando dia nenhum, eles tinham se esquecido do sábado. Por isso Deus teve que agora ensinar passo a passo, e os 10 mandamentos, eles
já foram um grande avanço na revelação de Deus. Um dos importantes princípios da Bíblia, diz o rei Salomão, é a revelação progressiva. Abra sua Bíblia em Provérbios 4:18. Em Provérbios 4:18, Salomão escreveu: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vereda do justo é como a luz da aurora. A luz da aurora não nasce de repente, não nasce em 5 minutos, em 10 minutos, em meia hora. Não é em meia hora que o sol nasce. Assim como o nascer do sol, assim como o amanhecer, é lento, gradual, progressivo, e somente ao meio-dia é que o sol chega no máximo, não é? No pico, não é? Assim, queridos, a nossa vida como filhos de Deus também segue o mesmo princípio. Deus vai revelando progressiva e gradualmente. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. E ainda lemos em Oséias capítulo 6, verso 3. Leia lá em Oséias capítulo 6 e o verso 3. Também fala sobre como Deus age na revelação. Oséias capítulo 6 e o verso 3 diz assim: conheçamos. Só isso? Conheçamos? Não. Prossigamos em conhecer. Não para este conhecer a Deus. Não para nunca. Nem no céu vai parar. Nós vamos continuar conhecendo a Deus eternamente. Nunca vamos parar de receber revelações divinas. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Novamente vem a mesma cena da alva, da aurora, como a alva será a sua saída. E o que mais? E ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. O mesmo princípio de Oséias 6:3 e Provérbios 4:18. Jesus também afirmou o mesmo princípio da revelação progressiva. Deus não acende um farol no seu olho para cegá-lo. Deus acende uma lamparina, aliás, acende uma velinha, bem fraquinha. E depois que os seus olhos se acostumaram com a luz daquela vela, Deus então acende uma lamparina. Depois que os seus olhos se acostumam com a luz da lamparina, Deus acende uma lâmpada maior. E assim vai crescendo, a luz vai aumentando. À medida que você assimila, Deus revela mais. À medida que você assimila, Ele revela mais. Por isso Jesus diz em João capítulo 16, versos 12 e 13. Evangelho de João, capítulo 16, e os versos 12 e 13. Vamos ler juntos, capítulo 16, e os versos 12 e 13. Aqui lemos: ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Jesus não revelou tudo? Há pessoas que pensam que Jesus revelou tudo. Outros pensam que Moisés tinha revelado tudo. Não, Moisés não revelou tudo. Por quê? Porque a revelação de Deus é progressiva. Os profetas maiores, os profetas menores. Aí veio João Batista, aí veio Jesus. E Jesus, que é a revelação perfeita de Deus, personificada de Deus, Ele disse: eu tenho muita coisa para falar, mas eu não posso falar, porque vocês não podem suportar. Não é que Jesus não podia falar, é que nós não podemos suportar tudo de uma vez só. Por isso diz o verso 13: mas quando vier aquele Espírito da verdade, o Espírito Santo, não é? O Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Deus, através de Jesus Cristo, enviou então o Espírito Santo para ser o guia da verdade. E o Espírito Santo continua revelando ainda hoje. O Antigo Testamento não contém toda a revelação divina, porque precisava do Novo Testamento. O Novo Testamento não contém toda a revelação divina, porque precisava mais, além do Antigo e do Novo Testamento. Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. O povo de Israel não entendeu a revelação progressiva de Deus.
E é fatal quando nós não entendemos a revelação progressiva de Deus. Israel tropeçou no princípio da revelação progressiva e não entendeu que Deus não falou tudo o que tinha que falar através de Moisés, Jeremias, Daniel. Por não entenderem a revelação progressiva, não conseguiram acompanhar a transição do santuário da terra para o santuário celestial. Não acompanharam. A prova de que eles nunca entenderam o santuário celestial é que eles estão ainda hoje tentando reconstruir o santuário da terra. Ainda é sonho judeu, é sonho do judaísmo reconstruir o templo. Eles estão preparando um time de sacerdotes, sendo treinados de como fazer os sacrifícios, de todo o cerimonial, para que eles possam oficiar como sacerdotes no novo templo que eles sonham em construir. Eles não entenderam a transição do santuário da terra para o santuário do céu. Não entenderam que o santuário da terra era somente uma maquete, era somente uma ilustração, uma cópia temporária do verdadeiro, do original, do eterno santuário do céu, que Deus construiu. E porque não entenderam, rejeitaram o Messias, mataram o Messias. Tudo resultou da falta de entender a revelação progressiva de Deus. Quando Jesus começava a falar coisas que eram diferentes daquilo que Moisés escreveu, eles colocavam um pé atrás e falavam: opa, ele está falando diferente do que Moisés falou, então é do diabo. Jesus falava diferente de Moisés, então era do diabo, era de Belzebu. Queridos, revelação progressiva é um princípio divino que nunca vai deixar de existir, nem no céu. Deus não parou de revelar. Daniel capítulo 9, versos 26 a 27, irmãos. Daniel capítulo 9, versos 26 a 27, fala da transição do santuário da terra para o santuário do céu. O que os judeus fizeram? Ali estão as 70 semanas, né? Em Daniel capítulo 9, ali estão as 70 semanas proféticas, de 490 anos. Então os judeus, eles proibiram todos os membros do judaísmo, qualquer membro da igreja judaica, que estudar a profecia das 70 semanas de Daniel capítulo 9, recebe uma maldição que apodreça os seus ossos, que apodreça a sua língua. Enfim, é uma maldição terrível sobre aquele que tentar decifrar as 70 semanas de Daniel capítulo 9. Por quê? Porque além deles não entenderem a transição do santuário da terra para o santuário do céu, eles proíbem aqueles que querem entender. E continuam na ignorância. É uma cegueira. Graças a Deus, Paulo, o apóstolo Paulo, ele entendeu, ele viu a transição do santuário da terra para o santuário do céu. E ele escreveu em Hebreus, abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Vejam como todos os judeus poderiam ter tido esta compreensão que Paulo teve, mas eles recusaram. Paulo escreveu em Hebreus capítulo 8. Ora, verso 1 em diante. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. O santuário da terra deixou de existir. Foi destruído no ano 70. O véu rasgou-se de cima a embaixo, quando Cristo morreu na cruz. Caducou, deixou de existir. Mas eles estão querendo reconstruir o templo? Queridos, Deus nos dá verdades temporárias. Deus nos dá verdades que passam. São verdades eternas, tem verdades eternas e tem verdades temporárias, que apontam para algo futuro. O santuário da terra continha verdades verdadeiras, eternas, mas era passageiro. Chegaria um tempo em que o santuário da terra deixaria de existir. As leis cerimoniais deixariam de existir. A matança de cordeiros deixaria de existir. Porque viria o verdadeiro cordeiro, o verdadeiro santuário. Mas eles recusaram esta revelação progressiva da verdade.
O capítulo 8, verso 2 diz: ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Mas os judeus recusaram o santuário celestial. Esta verdade foi lançada por terra. E a maioria dos cristãos continua recusando o santuário do céu. Lemos ainda em Hebreus capítulo 9, verso 11 e 12. Hebreus capítulo 9, versos 11 e 12. Mas vindo a Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Paulo fala sobre a transição do santuário da terra para o santuário do céu, que é eterno, onde Jesus está oficiando. Ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote, ele é o nosso advogado, ele é o nosso juiz, ele é tudo no santuário do céu. Um outro problema do povo judeu, eles tropeçaram também na revelação progressiva da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não entenderam. E porque não entenderam, recusaram. Se assentaram à beira do caminho. E a revelação progressiva continuou. Seguiu. E eles ficaram para trás, recusando a revelação de Deus sobre Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não conseguiam entender isso. Como Jesus é Deus? Deus é um só. Em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, diz que o Senhor Jeová é um só, o único Senhor. Sim, Deus é único, mas a palavra usada para único é uma palavra hebraica echad. E a palavra echad é usada para uma unidade composta. Não é unidade absoluta. Quando um não é um, usam echad. Quando um é unidade composta, usam echad. Por isso em Gênesis capítulo 1, quando fala do homem que deveria deixar seu pai e sua mãe e se unir à sua mulher, e se tornariam ambos uma só carne. Esse uma só carne é a mesma palavra de Deuteronômio capítulo 6, verso 5, onde fala um só Senhor. Homem e mulher é uma só carne, mas são duas pessoas. Unidade composta. Um só Senhor. Unidade composta. Echad. Esta é a palavra. Mas o povo de Israel não entendeu, por isso rejeitou Jesus como Deus. Você pode pensar, bom, não é tão importante entender a revelação progressiva? Não é tão importante? Isso pode lhe custar a vida. Não entender a revelação progressiva pode lhe custar a vida eterna. Porque você vai rejeitar a revelação progressiva de Deus como sendo heresia, quando simplesmente é a revelação progressiva da verdade divina. Deus não revela tudo de uma só vez. Queridos, será que Deus revelou tudo através de Moisés? Ou através do Antigo Testamento? Através do Novo Testamento? A história se repete em nossos dias. O mesmo pode estar acontecendo hoje com o povo de Deus hoje, ao rejeitar a revelação progressiva. Eu percebo que muitos rotulam a revelação progressiva como heresia. É heresia ou é revelação progressiva? Temos que analisar, né, pastor? Então analise, pegue a Bíblia, estude, ore, jejue, mas não vai rejeitando tudo como sendo heresia, porque pode ser revelação progressiva. E se nós rejeitamos a revelação progressiva, Deus nos cobra pela luz que nós rejeitamos. Vamos ser julgados pela luz que rejeitamos. Não é o fato de você não ter entendido, você não entendeu, Deus não vai cobrar. Não, você não entendeu porque não quis estudar a revelação progressiva de Deus. Deus cobra como se você tivesse entendido. Deus cobra de acordo com a luz que você tem, ou de acordo com a luz que você poderia ter, mas não quis ter. Há pessoas que não querem ler para não ter compromisso. Não querem ler a Bíblia, não querem ler os livros do Espírito de Profecia, porque dizem, não quero o quê? Compromisso. É melhor eu não saber. Mas no registro celestial aparece como se você tivesse lido. Mas eu não li. Não leu porque não quis. Mas eu
registrei aqui no livro do céu, como se você tivesse lido, e você vai ser julgado pela luz daquilo que foi revelado, e você não quis estudar. É diferente daqueles que querem estudar, mas não podem, não conseguem, não têm os livros. É diferente quando você não sabe porque ninguém lhe explicou, não sabe porque ninguém colocou a Bíblia na sua mão, ninguém disponibilizou os livros do Espírito de profecia para você, então você não sabe, porque não tinha como saber. Deus não pode cobrar, porque Deus é justo. A revelação progressiva não parou no Antigo e no Novo Testamento, e não parou com Pedro Valdo. Pedro Valdo é o líder daqueles que são chamados de valdenses. Só que Pedro Valdo é do século XII, mas os valdenses traçam a sua linhagem desde o segundo século depois de Cristo. Eles traçam a linhagem deles desde o segundo século depois de Cristo. Deus não parou de revelar, não para os valdenses, não parou com João Wycliffe, não parou com João Hus, não parou com Martinho Lutero, não parou com John Wesley, não parou com Guilherme Miller, não parou com Ellen White. Quando você fala que a revelação progressiva de Deus não parou com Ellen White, então os olhos se arregalam. O que é que o Senhor está falando? O Senhor está querendo falar que depois de Ellen White teria mais revelações? Ellen White não foi melhor do que Moisés, irmãos? Por que depois de Moisés tinha mais revelações? A revelação de Deus não parou nunca e não vai parar nunca. Há pessoas que dizem assim: o que Ellen White falou está falado, e o que ela não falou ninguém pode falar. Quando você está estudando as profecias, as pessoas: a Ellen White fala isso? Não. Então, não aceito. Você por acaso viveu no tempo da Ellen White? Quem aqui viveu no tempo da Ellen White? Ninguém, não é? Então você não vai ser julgado pela luz que existia só naquele tempo. Você vai ser julgado pela luz que existia naquele tempo, mais a luz acumulada ao longo desses 150, 160 anos. Porque Deus não parou de revelar. Muitos hoje, em 2014, querem justificar o comer carne e o beber vinho. Usando o quê? O que as pessoas usam? Ah, mas no tempo de Moisés não comiam carne, não bebiam vinho? Lógico. Então vou continuar comendo carne e bebendo vinho. Continue, meu irmão. Sabe onde você vai parar? No céu não. No céu não. Porque Deus não vai julgá-lo pela luz que existia no tempo de Moisés. Porque nós temos muito mais luz. No tempo de Moisés, todos tinham mais de uma mulher? Não todos, mas muita gente tinha mais do que 2 ou 3 mulheres, irmãos. Então nós agora vamos ter também 2 ou 3 mulheres? A gente não dá conta nem de uma. No tempo de Moisés, o divórcio era por qualquer motivo. Então por que nós ficamos olhando para o tempo de Moisés e dizendo: como eles viviam naquele tempo, eu vou viver hoje? Você não viveu naquele tempo. Você não vai ser julgado pela luz daquele tempo somente. Estão me entendendo, meus queridos? Como Deus age através da revelação progressiva? O Antigo Testamento mais o Novo Testamento, mais os 50 ou mais de 50 livros do Espírito de profecia, tudo isso é revelação progressiva. As pessoas perguntam: Deus não tolerou naquele tempo? A Bíblia diz que Salomão teve 1000 mulheres, 700 esposas, 300 concubinas. E não pense que eu estou trocando os números não, porque as pessoas falam: o senhor não trocou os números, pastor? Não, não estou trocando não, eram 700 esposas e 300 concubinas. 1000. Ficou até um pouco efeminado. Já leram? Salomão virou o quê? Um homem efeminado. Porque foi muita promiscuidade, muita prostituição. E queridos, Deus não perdoou Salomão? Perdoou. Salomão está salvo ou perdido? Está salvo. Então eu também posso, eu só tenho uma,
se eu tiver 2 ou 3, qual é o problema? Siga nesse caminho e você vai ver o que vai acontecer. Deus não vai julgá-lo pela luz que existia no tempo de Salomão, irmãos. Salomão não me serve como exemplo, irmãos, porque eu não vivi no tempo de Salomão. Eu, quando leio as histórias de Salomão, quando leio as histórias de Davi roubando a esposa, matando o marido Urias, né, e ficando com a mulher de Urias, eu digo, não, eu não quero esta vida para mim, irmãos. Ah, mas pastor, Davi era o homem segundo o coração de Deus. Irmãos, o homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu e se humilhou, só isso. Mas o resto das matanças, Deus falou, você não vai construir o meu templo porque você é um homem sanguinário. Matou muita gente. Aquele padrão de vida daquele tempo, irmãos, não serve para você que vive na última geração da história da terra. Porque nós temos luz acumulada. Deus quer escrever santidade ao Senhor na sua testa. E nós temos que parar de ficar olhando para o passado, justificando os nossos pecados, justificando os nossos erros, apontando para o Salomão, para um Davi, para a poligamia daquele tempo. Não é sábio pensar assim. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas a ignorância voluntária é fatal. Ignorância voluntária é fatal. Ah, meu pai morreu fumando. Mas alguém disse para ele que fumar era pecado? Não. Morreu sem saber. Morreu guardando o domingo. Alguém mostrou para ele na Bíblia que o domingo não era o dia certo para se guardar? Que o dia certo era o sábado, santo dia do Senhor? Não, ninguém falou nada. Mas ele era um homem sincero. Será que ele está salvo? Lógico que está salvo. Mas ele morreu guardando o domingo? Queridos, Deus não vai julgar a pessoa que morreu guardando o domingo pela luz que você que guarda o sábado recebeu. Aquelas pessoas nunca leram os 10 mandamentos, mas você conhece os 10 mandamentos. Ah, Deus tolerou isso na vida dele, vai tolerar na minha? Não, queridos. Deus não tolera na vida de um pastor aquilo que Deus tolera na vida do membro da igreja. Deus não julga igual o pastor como julga o membro da igreja. Deus não julga igual o adventista como julga o católico. Não. Deus julga pela luz que cada um tem. Luz dada é luz cobrada. A revelação de Deus é progressiva. Não olhe para trás, tentando justificar seus pecados. Ah, Jesus não comeu peixe? Comeu. Então, vou continuar comendo peixe. E você viveu no tempo de Jesus? Será que no tempo de Jesus os mares estavam poluídos como hoje estão? Será que no tempo de Jesus existia tanto mercúrio na água como existe mercúrio hoje? O senhor está falando de Jesus? Lógico que estou falando de Jesus. Por que Deus deu aí um livro, Conselho sobre o Regime Alimentar? Por que deu um outro livro escrito, Conselho sobre Saúde? Por que nos deu um outro livro chamado Temperança? Por que nos deu um outro livro, Ciência do Bom Viver? Por que nos deu um outro livro chamado Medicina e Salvação? Por que nos deu tanta luz para a gente viver como vivia o tempo no tempo de Moisés, no tempo de Jesus? Não, irmãos. É luz acumulada. É luz recebida. Ah, mas eu nunca li. Não leu por quê? Não quis. Porque hoje é de graça. Hoje você não precisa nem comprar os livros do Espírito de Profecia, sabia? Você entra na internet e você baixa todos os livros do Espírito de Profecia de graça. E lê. É muita luz, irmãos. É muita luz. Então pare de olhar para trás. Quem olha para trás perde o rumo, perde a rota. E a rota é o céu. É a Nova Jerusalém. Em vez de ficar perguntando, Senhor, posso usar isso? Posso comer aquilo? Posso vestir isso? Posso ir lá ou posso vir aqui? Em vez de ficar perguntando, posso? Pergunte assim, que queres que eu faça, Senhor? Essa é a pergunta do filho sincero, que ama Jesus. Que queres que eu faça, Senhor? Eis-me aqui. Seja feita a tua vontade. Quando você abre o coração perguntando, o que queres que eu faça, Senhor? Qual é a tua vontade para a minha vida? Deus então
mostra, Deus revela, Deus conduz, porque você parou de olhar para trás, está olhando para frente e para cima, de onde vem o nosso socorro. O estilo de vida dos israelitas durante os 40 anos no deserto foi um grande avanço em comparação com a vida que viveram de 430 anos como escravos no Egito, mas não serve para nós. Jesus trouxe mais luz. Quando você lê Gálatas 4,4, diz que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E Jesus Cristo, quando falou da lei de Moisés, Jesus falou assim, abra sua Bíblia e leia comigo, o que está em Mateus capítulo 19, versos 3 a 8. Mateus 19, versos 3 a 8. Então chegaram ao pé dele, de Jesus, os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Qualquer motivo, ficou gorda? Trocava. Tinha 40? Trocava por 2 de 20. Por qualquer motivo. Era assim mesmo. Não é para rir. Esta era a verdade naquele tempo. Deus tolera isso hoje, irmãos? É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que aquele que nos fez, no princípio, macho e fêmea os fez, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão 2, uma só carne? Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Nitidamente Jesus elevou o padrão. Um dia alguém chegou para mim e disse: pastor, se Deus não baixar o padrão, ninguém vai se salvar. Pois fiquem sabendo que Deus não vai baixar o padrão. Deus vai elevar o padrão. Com Deus funciona diferente. Quando você não passa na prova, Deus manda outra mais difícil. Se você não passar naquela, Deus manda outra mais difícil. Ele não manda outra mais fácil. Abraão falhou, mentindo, dizendo que Sara não era sua esposa, era somente sua irmã. Ele falhou. Ele foi chamado para ser o pai da fé. E Deus disse: ele não pode ser o pai da fé mentiroso desse jeito. Então vou lhe mandar outra prova, para ver se ele passa. E mandou a prova: toma o teu filho, o teu único filho, vai ao monte que eu vou te mostrar, e oferece-o em sacrifício para mim. Abraão nem falou para Sara o que ia fazer. Pegou o moço, o rapaz, e foi, e obedeceu. Prova muito mais difícil. Deus não baixa o padrão não, irmãos. O Novo Testamento elevou o padrão de vida, de conduta dos filhos de Deus. Jesus falou, agora leia comigo, Mateus 19, 9. Mateus 19, 9. Antigamente divórcio era por qualquer motivo. Agora Jesus eleva o padrão, falando o quê? Eu, porém, vos digo. Quando Jesus usa essa expressão, eu, porém, vos digo, ele está seguindo a revelação progressiva de Deus, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Ele elevou o padrão. Antes era por qualquer motivo, agora é só por adultério. Revelação progressiva. Jesus disse, estou lendo Mateus capítulo 5, verso 38 a 41. Mateus 5, verso 38, Jesus disse: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. O que é isso? Revelação progressiva, elevando o padrão. Eu, porém, vos digo, qualquer que não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também o quê? A outra. E qualquer que pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Agora imagine alguém dizendo: Jesus, o senhor está falando isso, mas eu prefiro viver com aquela lei, olho por olho, dente por dente. Como é que fica? Jesus diz: eu, porém, vos digo. Ele: não quero saber o que o senhor está falando, quero saber o que Moisés falou. É revelação progressiva, irmãos. Como Deus julgará uma pessoa que viveu nos dias de Jesus? Pela lei do olho por olho e dente por dente.
Como Deus julgará um laodiceano, um membro da igreja de Laodiceia? A igreja adventista do sétimo dia é a igreja de Laodiceia, irmãos. Mornidão. Como Deus vai julgar o laodiceano que diz: não, eu quero saber como é que vivia no tempo de Moisés, quero viver daquele jeito? Deus não vai julgá-lo daquela forma. O remanescente de Deus, o remanescente dos últimos dias, que preferir vivendo como o Antigo Testamento vivia, um remanescente viciado em vinho, cada vez mais o povo de Deus começa a beber vinho. Em vez de crescer, estão regredindo, voltando para o vinho, voltando para as bebidas alcoólicas. Pastor, eu só bebo cerveja sem álcool. É o mesmo sabor? É, então não beba. Por que você quer sentir o sabor do que não presta? E se criasse um cigarro sem nicotina e sem alcatrão? Um cigarro adventista. Você quer sentir o mesmo sabor? Não, irmãos, eu não quero nem sabor, nem quero ficar nem perto do que é pecado. Não pergunte até onde eu posso ir sem pecar. Não é, essa não é a pergunta correta, irmãos? Até onde eu posso ir sem pecar? Essa não é a pergunta. Você pergunte: o que queres que eu faça, Senhor? Qual é a tua vontade para a minha vida? Jesus disse, Mateus 5, 21, ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo. Ele elevou o padrão. Ele não baixa o padrão. Ele elevou o padrão dizendo: qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Conhece alguém na igreja que está brigado, que não se conversam, não se cumprimentam, mas estão louvando a Jesus todo sábado, estão na igreja louvando ao Senhor, mas estão de mal, não se conversam? Tudo uma hipocrisia. Deus não aceita tal adoração, porque Jesus disse: aquele que se encolerizar, que ficar com raiva de um irmão, já é réu de juízo, já cometeu a transgressão, o pecado do sexto mandamento, que diz: não matarás. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo. Quando Jesus diz eu, porém, vos digo, você se segure, porque ele vai o quê? Subir a barra. Sabe quando aquele que salta, não é? Aí eleva uma barra. Ele salta e eleva a barra, e vai elevando o padrão. Por que Deus está elevando o padrão, pouco a pouco? E hoje Ele continua elevando o padrão? Porque Ele está criando um povo para o céu. É para lá que nós estamos indo. E Ele quer que o caráter de Cristo seja estampado em você. Que você tenha a mente de Jesus. A mente, pense como Jesus. Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar. Mas passou na minha frente, pastor. Mas não olhe para trás. Passou. Não olhe, não vire a cabeça. Porque se você der a segunda olhada, é pecado. Se você der a segunda olhada, é pecado. E na internet, quando vem aquelas chamadas: meu nome é Priscila, quer ver as minhas fotos? Você recebe isso? Todos recebem. Você clica? Você clica ali? Não, queridos. Quem viu uma mulher, viu todas. Não preciso ver mais uma. Eu já vi minha esposa. Mas sou jovem, sou solteiro ainda. Então case. Case. Não é pecado ter uma mulher, mas case, pague o preço. Queridos, mas quem viu uma, viu todas. Tudo igual, irmãos. Uma mais alta, uma mais baixa, uma mais gorda, uma mais magra, tudo é igual. Tudo é vaidade, como disse Salomão. Vaidade das vaidades. Jesus elevou o padrão. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aliás, Jesus disse: ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Isso estava no Antigo Testamento.
aborrecer o inimigo. Eu, porém, vos digo, disse Jesus, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus 5, 43, 44. Jesus elevou o padrão. Isso é revelação progressiva? O sermão da montanha é o desdobramento de verdades, elevando o padrão, não baixando. No primeiro século, muitos membros da igreja bebiam vinho e tinham várias mulheres. E Deus disse, Paulo, você vai escrever? Então escreva assim: quando escolherem um ancião da igreja, o Espírito Santo orientou Paulo a escrever assim em Timóteo, né? Abra sua Bíblia em Timóteo. Está lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3. Quando vocês escolherem um ancião da igreja, capítulo 3 de 1 Timóteo, verso 2. Convém que este ancião seja irrepreensível, marido de uma mulher. Não é uma mulher, esposa de um marido, irmãos. Ah, tanto faz. Ah, é? Tanto faz? Não, irmãos. O ancião é marido de uma mulher. Não de duas, três. Por quê? Porque era comum os membros da igreja terem 2, 3 mulheres. Mas Deus estava elevando o padrão da liderança, porque elevando o padrão da liderança, ele elevava o padrão da igreja toda. Porque tal líder, tal povo. Tal pastor, tal igreja. Tal rei, tal povo. Deus eleva o padrão da liderança, dizendo, não escolha para ancião aquele que tem mais do que uma esposa e que bebe vinho. Por favor, não vai colocar como ancião uma pessoa que bebe vinho. Por que diz isso aqui? Porque todo mundo estava bebendo vinho e Deus queria elevar o padrão. Estão percebendo, irmãos? Nós não podemos ficar olhando para o passado, porque Deus sempre está elevando o padrão. Os 144 mil vão ser colhidos da terra vivos, sem passarem pela morte, da última geração. Por quê? Porque serão os únicos que vão acompanhar Jesus por todos os lugares onde Jesus for. Por todos os lugares onde Jesus for, ele estará circundado, cercado por um grupo chamado 144 mil. Por que Deus tira da última geração? Padrão elevado de santidade, mente de Jesus, o caráter de Jesus, santos ao Senhor. Deus elevou o padrão. No capítulo 3, aqui no verso 3, diz, não dado ao vinho, não espancador, não pode bater na mulher, porque naquele tempo, os homens batiam na mulher. Elevar o padrão. Deus estava elevando o padrão, queridos, também na questão do uso de joias. Pessoas me perguntam, pastor, quando aquele servo de Abraão foi buscar uma esposa para Isaac, o que ele levou? Muitas joias. Então, o que Rebeca usou? Rebeca ficou igual uma árvore de Natal, não é, irmãos? Toda enfeitada de joias. Então, pastor, então não tem nada de errado? Você viveu no tempo da Rebeca? Não. Então esqueça a Rebeca e viva como uma filha de Deus em 2014, que está esperando a volta de Jesus e a trasladação. Porque Deus elevou o padrão. Está na Bíblia. Vou ler agora 1 Timóteo capítulo 2, verso 9. 1 Timóteo capítulo 2, verso 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. Traje honesto é um traje que não chama atenção, que não mostra pernas, que não mostra seio. As mulheres têm que cuidar com essa parte que vai do joelho para cima, irmãos. Que história é essa de deixar do joelho para cima exposto? E os homens ficam curiosos, porque Deus colocou na natureza humana uma atração do homem para com a mulher. Ainda bem que existe isso. Mas, queridos, a mulher é responsável aos olhos de Deus para não se expor. Não expor o corpo que deveria pertencer só ao marido, expor em público. Então Deus não quer que você exponha o que vai acima dos joelhos e abaixo, daqui para baixo. Cobrir, isso é traje honesto. O que mais? Com pudor. Pudor é vergonha de mostrar. Pudor é vergonha de mostrar.
A roupa foi dada por Deus para cobrir o corpo e não para mostrar o corpo. Muitos usam a roupa para mostrar o corpo. O pastor Iglesias fez um sermão na Igreja Central de Curitiba. As 3 ênsias. 3 ênsias. Transparência, aderência e ausência. Roupas transparentes não é do cristão, não é da mulher cristã. Roupas aderentes, coladas no corpo, não sei como é que a pessoa entrou lá dentro. Expõe tudo, fica o formato, aparece o friso da roupa íntima. Isso chama atenção, Deus não quer isso. Não transparência, irmãos, não aderência e não ausência, ausência de pano, faltou pano. Na porta da igreja, às vezes eu brincava com as jovens, dizendo: escuta, rasgou a sua saia. Rasgou, pastor? É. Aí depois ela percebia, porque a saia ia até embaixo, mas o corte, o rasgado, vinha até em cima, irmãos. Para que isso, irmãos? Nós queremos mostrar o quê? Para quem? Por isso o traje da mulher deve ser honesto, com pudor, modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas. Está aí. As adeptas de Rebeca, lembrem-se que Deus elevou o padrão. Isso está em 1 Pedro também, capítulo 3, verso 3 a 4, que diz que o enfeite da mulher não deve ser o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de pérolas. 1 Pedro capítulo 3, versos 3 a 4. Queridos, a revelação de Deus é progressiva. Deus se revelou através dos valdenses, Deus se revelou através de John Wycliffe, que colocou a Bíblia na linguagem do povo, em inglês. Deus se revelou também através de João Hus e Jerônimo, que foram mortos como mártires. Mas Deus não parou de revelar a João Hus e Jerônimo. Deus se revelou também através de Martinho Lutero, um monge agostiniano. Martinho Lutero recebeu a revelação da justificação pela fé, mas só a justificação pela fé, e unicamente a Escritura, só a Escritura. Só que Martinho Lutero não guardava os mandamentos de Deus, ele não tinha conhecimento, ele não alcançou este conhecimento, ele bebia muita cerveja, morreu bebendo cerveja e guardando o domingo, mas Deus não vai cobrar isso dele, porque ele não tinha conhecimento. A revelação não parou com Martinho Lutero. Depois de Martinho Lutero veio João Wesley. João Wesley já conhecia a lei de Deus, exaltava a lei de Deus e pregava sobre a necessidade dos filhos de Deus obedecerem os 10 mandamentos. Ele exaltava a santa lei de Deus, mas nunca entendeu o 4º mandamento, não caiu a ficha. Ele não prestou atenção no 4º mandamento, que diz que é o sábado, não é o primeiro dia, é o 7º dia. Ele não chegou a este conhecimento. Depois de João Wesley, veio Roger Williams. Roger Williams, que fundou o estado de Rhode Island, nos Estados Unidos, fazendo separação entre igreja e estado. Vejam o que Roger Williams falou. Era um fervoroso inquiridor da verdade. Eu estou lendo o Grande Conflito. O Grande Conflito fala que Roger Williams era um fervoroso inquiridor da verdade, sustentando juntamente com Robinson, ser impossível que toda a luz da palavra de Deus já houvesse sido recebida. É impossível que toda a verdade de Deus já tenha sido revelada. Não foi revelada toda a verdade. O grande princípio, tão nobremente advogado por Roger Williams, de que a verdade é progressiva, de que os cristãos devem estar prontos para aceitar toda a luz que resplandecer da santa palavra de Deus, foi perdido de vista por seus descendentes. Grande Conflito, página 297. Queridos, a revelação progressiva continuou. Depois de Roger Williams veio Guilherme Miller. E o que Guilherme Miller entendeu? As profecias. As profecias não foram entendidas por Lutero, nem por John Wesley, nem por Roger Williams, mas foi entendido por Guilherme Miller, um pregador batista, foi credenciado pela Igreja Batista para ser um pregador, e ele entendeu as profecias de Daniel e pregou a volta de Jesus para 1844, passaram pela decepção, porque não era a volta de Jesus, era o início do juízo celestial, mas ele morreu guardando o domingo.
Queridos, a revelação de Deus é progressiva. Depois de Guilherme Miller veio quem? Ellen White. E então agora nós dizemos, agora sim, pastor, agora acabou. Chegando em Ellen White, tudo que ela falou está falado, e o que ela não falou, ninguém mais pode falar. Não, irmãos. Eu não sou melhor do que Ellen White, você não é melhor. Mas nós vivemos em tempos diferentes. Será que nestes últimos 100 anos, 150 anos, Deus não revelou mais nada? Aos que estudam a Bíblia, aos que estudam 160 anos estudando a profecia, e entendemos igualzinho os que entendiam há 160 anos atrás? Não. A revelação de Deus para estudar e discernir a profecia é progressiva. Ellen White exerceu 70 anos de ministério, irmãos. Ela nasceu em 1827 e morreu em 1915. Teve mais de 2.000 sonhos e visões. Escreveu 25 milhões de palavras. Escreveu mais de 50 livros. E ela morreu em 1915. Será que a revelação progressiva de Deus morreu em 1915? Ou foi Ellen White que morreu em 1915? A revelação progressiva não parou com Lutero, nem com Wesley, nem com Miller, nem com Ellen White. Existem verdades eternas. Quais são as verdades eternas? Para todos os tempos. Não tem tempo certo para pregar, devem ser pregadas o tempo todo. Salvação pela fé no sangue do Cordeiro. É uma verdade eterna. Outra verdade eterna: o arrependimento, confissão, perdão. Outra verdade eterna: obediência a Deus, santidade da lei de Deus, o sábado, o amor a Deus, amor ao próximo, os dízimos e as ofertas, a dieta original, a mortalidade da alma, são verdades eternas. Mas existem verdades presentes. E agora eu quero que você preste atenção nas verdades presentes que não eram pregadas no passado, mas que precisam ser pregadas hoje. E por que não eram pregadas no passado? Porque ninguém entendia. E Deus nem deu luz sobre estas verdades no passado. Porque Deus só dá luz no momento certo para ser pregada a mensagem. Uma profecia só é entendida corretamente quando chega o cumprimento dela. Você não entende uma profecia 2 séculos antes do cumprimento. Não entende? Mas você entende essa profecia quando ela está em processo de se cumprir. Verdades presentes. A mensagem que Deus deu a Noé, era uma verdade presente ou não era? Podia ser pregada antes? Não. Adianta ficar pregando a vinda do dilúvio, vai chegar o dilúvio. Não, irmãos, isso foi uma verdade presente para o tempo de Noé. A verdade que Deus deu para Jonas: 40 dias, vai lá em Nínive e prega. 40 dias, se não se arrependerem, Nínive será destruída. É uma verdade presente para um tempo específico. A mensagem de João Batista preparando o caminho para a vinda de Jesus, uma verdade presente. A mensagem de Guilherme Miller apontando a vinda de Cristo para 22 de outubro de 1844, uma verdade presente. Passaram pela decepção. Os escritos de Ellen White com os testemunhos para a igreja são verdades presentes. A reforma e o reavivamento é uma verdade presente. Nós temos que pregar. Nós precisamos de João Batistas hoje, que vivam uma vida simples como João Batista vivia, se vistam simples como João Batista se vestia, e sejam vegetarianos como João Batista era vegetariano. O juízo que começou em 1844, chamado juízo investigativo, é uma verdade presente. As 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 é uma verdade presente, que não poderia ser pregada há 500 anos atrás. Como é que Martinho Lutero ia dizer: chegou a hora do juízo? Não chegou a hora do juízo. No tempo de Lutero, Lutero morreu em 1546, e o juízo somente chegou em 1844, 300 anos depois. No momento certo de iniciar o juízo, começou a pregação, chegou a hora do juízo, uma verdade presente. Queridos, a verdade dos 7 selos, das 7 trombetas, são verdades presentes. O decreto dominical é uma verdade presente que precisa ser pregada hoje. Por quê? Porque está chegando o decreto dominical. Vai sair logo. Jesus vai voltar. Vai começar o selamento do povo de Deus.
sendo selados pelo selo do Deus vivo. Essa mensagem do selo do Deus vivo e o sinal da besta é uma verdade presente. O início da angústia qual nunca houve e jamais haverá, essa é uma verdade presente. A sacudidura e o peneiramento da igreja, quando o joio vai cair fora da igreja, mas vai ficar o trigo, essa é uma verdade presente que precisa ser pregada. A chuva serôdia do Espírito Santo, preparando o remanescente para proclamar o alto clamor, sai dela, povo meu, é uma verdade presente. Você não pode pregar a mensagem, sai dela, povo meu, antes de chegar o tempo do povo sincero sair da igreja católica. A igreja católica tem uma multidão de gente sincera, filhos e filhas de Deus, e Deus os conserva lá, porque a igreja remanescente não está preparada para receber esta multidão. Eles não podem vir antes, porque se vierem antes, vão se decepcionar. Como é que Deus vai trazer um muçulmano do islamismo, que ora para Allah 5 vezes por dia, religiosamente, e vai trazer para a igreja adventista, e de repente ele vai começar a orar 1 vez por dia só? É melhor ficar guardadinho lá, esperando a igreja ser reavivada, reformada, e então o alto clamor ser dado, sai dela, povo meu. Você traz um assembleiano, um irmão nosso da assembleia, que vai à igreja todos os dias, todas as noites a igreja está lotada. A igreja está lotada. Vai trazer para a igreja adventista que nem no sábado lota? Queridos, aí vem para a igreja adventista, ele só vai sábado na igreja, mas lá ele ia todas as noites? Ah, mas ele foi contaminado pela mornidão. Contaminado pela mornidão. Muitos sinceros filhos de Deus são conservados nas igrejas caídas, em Babilônia e nas filhas de Babilônia, até que chegue o momento do alto clamor, sai dela, povo meu, porque quando for proclamado o alto clamor, sai dela, povo meu, a igreja remanescente estará purificada do joio, dos mornos, já foram vomitados fora, e o povo remanescente foi batizado pela chuva serôdia do Espírito Santo, e então os sinceros filhos de Deus de outras religiões e outras igrejas se unem aos filhos de Deus que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Essa é uma verdade presente. A conversão da grande multidão, irmãos, aquela grande multidão de Apocalipse 7, verso 9, que ninguém podia contar, é uma verdade presente para os nossos dias. Os 144 mil, um assunto tão debatido, essa é uma verdade presente para os nossos dias. Ah, mas ninguém entendia, não entendia no passado, mas hoje Deus deu revelações de quem são os 144 mil. É uma verdade presente, que Deus ajudou a entender quando chegou o momento de Deus selecionar os 144 mil dentre os vivos da terra. A abertura do 7º selo. Sempre se ensinou que o 7º selo é a volta de Jesus. Mas no livro Primeiros Escritos, página 279, Ellen White fala, o 7º selo não é a volta de Jesus. Está lá, leia, Primeiros Escritos, página 279. O 7º selo é o fechamento da porta da graça. E depois do fechamento da porta da graça, tem muita coisa que vai acontecer depois do fechamento da porta da graça. Essa é uma verdade presente. Mas por que não foi entendida antes? Porque não tinha chegado o momento de entender. Mas agora chegou o momento de entender. É uma verdade presente que tem que ser pregada. O 7º selo. E o que mais? O momento em que Jesus lança o incensário sobre a terra. A Bíblia, você não vai encontrar na Bíblia a frase, fechamento da porta da graça. Você já encontrou essa frase? O que mais nós falamos é fechamento da porta da graça. Nós usamos essa frase, mas não existe na Bíblia. Na Bíblia existe uma outra frase, lançar o incensário sobre a terra. Esse é o fechamento da porta da graça. Em Apocalipse 8, verso 5, diz que Jesus vai lançar o incensário sobre a terra, e não vai mais interceder. Ele não tem mais um incensário de ouro na mão, não intercede mais, porque ele jogou sobre a terra. Aí a porta da graça está fechada. Esta é a expressão bíblica, lançar o incensário sobre a terra. Você encontra a expressão bíblica, decreto dominical, procure na Bíblia, não existe essa expressão, decreto dominical. O que existe na Bíblia é selo do Deus vivo e sinal da besta. Essa é a expressão bíblica. Para o decreto dominical, é sinal da besta.
Outra expressão para o decreto dominical é abominação desoladora. Quando for imposta a abominação desoladora, esse é o decreto dominical. Não existe a expressão decreto dominical. Como não existe a palavra trindade na Bíblia, o que existe? Pai, Filho e Espírito Santo. Queridos, nós temos que pregar as verdades presentes. Deus vai cobrar de você e de mim. A ressurreição especial. Quando você fala da ressurreição especial, alguns regalam os olhos. Falam, não, isso é heresia. Não é heresia, é verdade presente, é revelação progressiva. Um grupo de fiéis ressuscitará antes da volta de Jesus. Este grupo de fiéis poderá assistir o estampar da santa lei de Deus no céu. Esse grupo de fiéis que ressuscitarão glorificados. Os que morreram crendo nas mensagens angélicas, sonhando com a volta de Jesus e guardando os mandamentos de Deus, eles ressuscitam para verem a lei de Deus estampada no céu e ouvirem a voz de Deus declarando o dia, a hora da volta de Jesus. Essa é uma verdade presente. Queridos, o decreto de morte é uma verdade presente. A 7ª trombeta, quando for tocada, vai aparecer a lei de Deus estampada no céu. Essa é uma verdade presente. A revelação do dia e da hora da volta de Jesus, quando vai acontecer? Na 7ª trombeta. Essa é uma verdade presente. As 7 pragas são verdades presentes. Queridos, estas são as verdades que nós precisamos pregar hoje. Pregarmos as verdades eternas, mas também pregarmos as verdades presentes. O arrebatamento do povo de Deus para o céu. 7 dias viajando para o céu. Deus ama o número 7, não é? Ele trabalha em ciclos de 7. E Ele vai levar, arrebatar o seu povo para o céu numa viagem de 7 dias. Mas não vá dizer que todo mundo que entrar na Nova Jerusalém, no céu, vai ter que guardar pelo menos um sábado antes de entrar lá. Isso é muito legalismo. Isso é muito legalismo. Tem que guardar um sábado pelo menos antes de entrar no céu. O sábado salva? O que o sábado faz? Não, irmãos. Nós vamos fazer uma viagem de 7 dias para o céu. Isso é o que Ellen White fala. Só isso. Ela não fala que todo mundo vai ter que guardar pelo menos um sábado antes de entrar no céu. Não, mas a gente supõe. Bom, o que você supõe, você não prega. O que eu penso, o que eu acho, isso eu não prego o que eu acho, irmãos. Eu prego o que é. Nós vamos fazer uma viagem sim de 7 dias, daqui para o céu. Isso é o que a Pena Inspirada escreveu. Isso é uma verdade presente. A verdade presente de Jesus para nós hoje inclui todas as verdades eternas. Daniel não entendeu todas as profecias. João não entendeu todas as profecias. Mas nós temos hoje uma luz especial. O leão da tribo de Judá abriu o livro e nos deu luz especial para os nossos dias. Portanto, queridos, revelação progressiva é o que Deus quer fazer na sua vida, todos os dias. Todos os dias você quer receber de Deus esse download espiritual, da mente de Jesus na sua mente. Recebendo a mente de Jesus, para aprender a pensar como Jesus, agir como Jesus, reagir diante das calúnias como Jesus reagia, dando a outra face, recebendo a santidade de Jesus. Eu quero terminar, queridos, dizendo que através de todas as eras eternas, nós vamos continuar aprendendo sempre, sem nunca esgotar a revelação divina. Através de eras eternas, novas verdades desdobrar-se-ão de contínuo à mente cheia de admiração e deleite. Ali os mais grandiosos empreendimentos poderão ser levados avante. O conhecimento é progressivo, também o amor é progressivo, a reverência e a felicidade também são progressivos. Jesus Cristo quer revelar para você, mas primeiro você tem que praticar aquilo que você já sabe. Deus não revela mais do que você pode assimilar. Primeiro você tem que começar a praticar aquilo que Deus já mostrou.
confessar os pecados que Deus já convenceu você dos pecados. E quando você confessa aqueles pecados, Deus mostra outros pecados. E assim vai uma revelação progressiva, aí vai uma santidade progressiva que dura a vida toda. Que a graça e a paz de meu Senhor Jesus Cristo cele você, meu querido irmão, com a mente de Jesus, com a unção do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor.